Oi, Tati, já mandei para você aí o convite. Olá, pessoal que está chegando aí. Essa é uma live em dupla com a parceira aqui, a Coach Tati. Eu mandei para você, Coach. Tati, eu mandei para você. Vou tentar aqui de novo. Tô aguardando você para a gente começar a live. Vê se chegou aí. Aê! Hoje tá Aí, deu sucesso! certo. Deu certo, até que enfim. Bora Que lá, bora bom, lá, então bora hoje. lá! Ah, Hoje vamos ter uma live em dupla, coach, para quem não, a coach Tati é coach de emagrecimento. Então a gente vai conversar aqui um pouquinho com vocês sobre emagrecimento. Caso vocês aí tenham dúvidas também sobre o comportamento, como você mudar seu comportamento e conseguir emagrecer, a Tati está aí à disposição para vocês, para ajudar vocês também, tá bom? é isso Então vamos lá, aí. Tati. Hoje a live é mais sua do que minha. Eu estou aqui Ah, mais como imagina! participante. Imagina, gratidão pela oportunidade. Bora convidar os amigos para assistir essa live. Eu já vou convidar os Vamos, meus vamos. amigos aqui também para vir assistir conosco, porque o objetivo aqui é compartilhar e multiplicar aí o nosso conhecimento, não é verdade? Exatamente. Então vamos aí E chamando o pessoal, subindo o coraçãozinho sim, para cima aí. Quanto sim, mais corações tivermos, mais o Instagram vai mostrando para as pessoas. exatamente. E, na Então, verdade, o coach de emagrecimento, né? Eu estou na semana aí da compulsão alimentar. Obrigada, gratidão pelos corações, gratidão. ótimo, obrigado. Olá, Vamos soltar um coração Mafalda! junto. A E Mafalda chegando aí, não conheço, mas seja isso. bem-vinda. Seja bem-vinda, uma seguidora minha muito querida. E Ótimo. o emagrecimento, né? Quando a gente fala assim, emagrecimento consciente, o que é? Vou trazer um pouquinho aqui para vocês. Quando a gente fala emagrecer de forma consciente, é a gente entender que as nossas emoções, principalmente aqui uma que é muito corriqueira, a ansiedade, o estresse, elas não é normal elas serem descontadas na comida, por exemplo. Não é normal que a gente pegue, briguei com o meu chefe, não dei conta do meu serviço hoje, por isso eu vou me afogar aí num fast food, num doce. Essa relação que muitas vezes a gente faz e nos leva à obesidade. Então, o que, que o coach faz? A gente pega na mão do cliente, eu vou junto com a cliente fazer uma jornada do emagrecimento para que ela identifique essa emoção que ela tem, consiga lidar com essa emoção de uma outra forma e não desconte mais na comida. Né? E eu amo esse assunto de intestino e o Rômulo é hiper mega blaster especialista nisso, né, gente? Já viu que eu Intestino é tudo, falei? né, gente? Não é? Eu também acho, eu Intestino é adoro. tudo, é show. Sem um intestino bom, a gente não consegue viver de forma adequada. Intestino, é, na literatura se diz o segundo cérebro. A meu ver, Rômulo, nutricionista, é o primeiro cérebro. Então, E se eu vou você não tem aproveitar. intestino bom, o seu cérebro também não está bom. Não vai rolar bem. Sim, Eu vou é, aproveitar e vou fazer uma pergunta aqui que as minhas seguidoras fizeram hoje no Tati Responde. E eu deixei para você ótimo. responder, né? Estou aqui Por para isso. que que quando a gente não tem um intestino bom, a gente não consegue emagrecer, Rômulo? Então, olha só. O que que acontece? Primeira coisa, vamos partir do seguinte. O intestino, ele é um órgão que ele não tem só a função de absorver, tá? Como era antigamente. E mais antigamente ainda, era um órgão que só formava as nossas fezes. Não é só isso, tá? O intestino, ele tem uma função também de produção de hormônios, que a gente chama de função endócrina. Ele tem uma função também de produção de neurotransmissores. É fundamental essa ação dele. Por exemplo, que Show. neurotransmissores? A serotonina, por exemplo, 90% é produzida no intestino. Tá? Então, quando a gente tem um intestino que fica muito tempo preso, quando a gente tem um intestino que é cheio de gases, barriga inchada, é sinal que o quê? Você tem uma inflamação de baixo grau. O que é essa inflamação de baixo grau? É uma inflamação contínua, não é inflamação como a de garganta, tá, de ouvido, que é uma inflamação aguda, rápida.
tá? Mas a inflamação de baixo grau é quando você mantém aquele hábito, que a gente chama hábito, um padrão lanchonete, muito refrigerante, muito sanduíche, muito biscoito, muito Ah, é bolo. padrão lanchonete? Padrão lanchonete. Padrão Big Mac, né? Então, quando você mantém esse padrão lanchonete, e aí você vai gerar essa inflamação de baixo grau. Então, para que vocês possam entender de forma bem fácil, imagina o seguinte: seu intestino ele tem que estar assim, fecha a parede do seu intestino. Ele tem que estar assim, fechadinho, certo? Bem fechado. Só que, quando você tem um intestino preso, você imagina o muro da sua casa. Imagina que em cima da sua casa, em cima do muro, tem uma cerca elétrica, certo? Só que essa cerca elétrica, ela está quebrada, ela não está funcionando, tá? Se ela não está funcionando, você já fica um tanto quanto vulnerável. Só que também o seu muro, em vez de estar assim fechadinho, ele está aberto. E aí o ladrão, ele vai passar ali na frente da sua casa, ele pode nem estar querendo roubar, não está nem no dia dele roubar. Mas aí como ele chegou e viu que o muro está quebrado, ele falou, opa, ali é uma oportunidade. E aí ele vai entrar. E aí quando você vai gerar essa inflamação de baixo grau, ou seja, vai entrar alguém que não é normal do seu organismo e vai fazer com que você tenha essa inflamação. O que eu quero que vocês entendam com inflamação? Inflamação, gente, quando a gente tem uma inflamação, a obesidade é um processo inflamatório. O nome correto da obesidade seria obesidite, tá? Mas a obesidade é um processo inflamatório. A obesidade, ela vem de um processo inflamatório. Como o diabetes vem de um processo inflamatório, como o câncer vem de um processo inflamatório, a hipertensão também vem de um processo inflamatório. Então, todas as doenças, autoimunes ou não, ela vem de um processo inflamatório. Por exemplo, se você tem uma tiroidite de Hashimoto, que é uma inflamação na tireoide, né? Então, o que vai acontecer? Você vai estar gerando aí no seu organismo um grau de inflamação tal que lesou a tua tireoide. Então, a sua tireoide fica com um funcionamento ruim. Quando esse funcionamento ruim também está responsável lá o intestino também está trabalhando junto com isso, tá? Quando você tem esse processo, aí a sua tireoide não funciona, ou seja, se a tireoide não funciona, o seu metabolismo já era, tá? Então, se o seu metabolismo não está adequado, com a tireoide baixa, não funcionando de forma adequada, você vai engordar também. Então, gente, o que é importante vocês entenderem é que o intestino ele tem toda essa função. Se o seu intestino não está funcionando, não está, você não está fazendo cocô todo dia, beleza, se você vai lá e toma um laxante, você solta, mas resolveu o problema? Não resolve. Não. Porque você não mudou o que você pôs para dentro. Entendeu? Então, você tá tem me que dizendo ajustar. que muitas das meninas aí que estão querendo ficar bem pro verão, querendo fazer loucuras pro verão, elas têm que olhar aí primeiro se elas estão como que tá o intestino delas, como que elas têm que cuidar desse intestino. Isso pode impedir o emagrecimento. O que é importante a gente fazer para melhorar o nosso intestino? Passo importante: comer comida de verdade. Certo? Se eu tenho uma comida rica, uma comida com comida, principalmente comida crua ou minimamente processada. O que é um minimamente processado? Minimamente processado são, por exemplo, alimentos no vapor, alimentos só raladinhos, tá? Cozinhou, passou muito tempo na água, você tem perdas. Alguns se mantêm? Se mantém. Mas uma grande parte se perde. E quando você tem um consumo de alimentos crus, tá? Você aumenta a quantidade de alimentos crus na sua alimentação, você aumenta a proteção. Lembra daquela cerca elétrica? Sim, em cima que eu falei? Então, quando você come mais comidas cruas, tá? Aquela cerca, ela funciona melhor. Então, quando chegar o agressor, ela expulsa. Ela faz um muco. Imagina essa cerca elétrica, é um muco que protege o seu intestino. E ela vai comer, quando você tem um muco funcionando bem, existem bactérias ali dentro que vão consumir as bactérias ruins. Entendeu? Então, por exemplo,
Quando eu como, por exemplo, uma cebola crua, não é pegar a cebola e comer, né, gente? Mas colocar na salada, por exemplo, a salada com alface, agrião, uma rúcula, uma cenoura crua, uma beterraba crua, você joga uma cebola, um azeite em cima, gente, não tem como seu intestino não funcionar. Não tem como você não emagrecer com isso. Entendeu? Ou você pega aí um suco, você bate uma couve com abacaxi, com mamão, com gengibre, e eu falei couve também, né? E bate tudo isso daí, gente, não tem como você não chegar lá na praia com o abdômen ó, mais fininho. Entendeu? Então, você quer ter um bom intestino? Mude as suas escolhas. Tem que mudar. Se seu intestino está funcionando ruim, é porque o seu padrão alimentar é ruim. Se você está tendo gases, é porque o seu padrão alimentar está Então, ruim. se ela não está Mas uma das possibilidades dela não estar emagrecendo é o fato do intestino não estar funcionando bem. isso. Ela o já padrão tentou de lanchonete. tudo. Uhum. É o padrão lanchonete, né? Que a gente diz. Ah. Então, se você está no padrão Shrek, né? O padrão lanchonete. Conhecia o padrão não. Shrek. Então, aí você não vai conseguir emagrecer para chegar lá na praia, colocar aquele biquinizinho que você tanto deseja, para você conseguir. Até mesmo não precisa ser o biquíni, às vezes. Agora está na época das confraternizações, né? Então tem muita gente que tem aquele vestido que tanto gosta, que está lá de pendurado lá dentro do armário, que não usa porque fica barriga grande, fica isso, fica aquilo. Gente, para com isso. A sua alimentação. Você que não está permitindo que você use aquela roupa. Eu vou dizer para vocês, quando meu irmão foi casar, minha mãe pegou e falou assim: vou ter que ir lá na costureira para arrumar meu vestido que está apertado. Eu falei: mãe, toma vergonha na cara. Você vai lá na costureira, você não vai ficar com vergonha dela, não? Aí minha mãe, tá, o que eu faço? Peguei e orientei minha mãe. Não fiz dieta para ela, não, tá? Eu nunca fiz dieta para minha mãe, nunca fiz dieta para mim. Porque assim, eu apoio muito mais, penso muito mais no comportamento, nas suas escolhas. Dieta é só um papel. Aí orientei ela lá, cara, entrou no vestido no dia do casamento do meu irmão, perfeito, tranquilo, e não gastou mais com a costureira. Exatamente, tá, olha o ganho, né? Ganho de estar com o vestido e não estar aquela tristeza. O casamento já não é fácil, né? Aquela tristeza de falar, o vestido não me serviu, né? Eu com o vestido bonito no armário e ele não fecha, né? Acabou com essa tristeza. Pois é, então isso aí depende de você, de entrar no biquíni, de entrar no vestido, você mudar o seu hábito alimentar, mudar suas escolhas. Escolhas boas fazem bons intestinos. Se fazem bons intestinos, você vai ter uma qualidade de vida boa, você vai ter um sono de qualidade, você vai ter uma vida sexual de qualidade. Então, imagina, uma coisa que eu sempre digo, a mulher de TPM, a mulher com o intestino preso. Quem fica perto? Só Jesus que fica caladinho, né? Porque se falar alguma coisa, ele apanha. Entendeu? Uma leoa. Vira uma leoa. Imagina, então imagina. Gratidão. Por exemplo, mulheres que eu atendo que ficam... É ótimo, muito obrigado aí pelos coraçãozinhos, gente. Vamos soltando coraçãozinhos aí, porque eu sempre digo que aqui no Instagram a gente está dando informações gratuitas, informações importantes que podem ajudar você a não ter um câncer, ajudar você a emagrecer, ajudar você a acabar com a sua barriga inchada, diminuir a sua ansiedade, diminuir o seu estresse. Então vamos disseminar informação boa, informação de qualidade. A gente liga a TV, a gente vê um monte de porcaria, a gente assiste jornais, um monte de coisa para intoxicar, e que são informações que vão te levar à vida, vão te levar à qualidade de vida, vão te fazer mais feliz, vão te fazer olhar no espelho mais energia, gostar, mais né? disposição. Se olhar, principalmente, isso é um ponto muito importante. Tem mulheres que eu atendo que falam que nem olham mais no espelho, que tem vergonha do corpo. Né? Então, quer tirar foto, então nem pensar agora. Tirar foto só daqui para cima. E olhe lá. E olhe lá, entendi. E olhe lá. Conta uma coisa pra gente aqui, para as minhas meninas. Diga. Outro dia você estava falando numa live de disbiose. O que é isso? Ótimo. Gente, disbiose é um nomezinho novo aí, tá? Tem um outro nome novo também que eu vou falar para vocês, tá? Cheio de novidade, gente. Vamos aí, caprichando nos corações. Tem uma disbiose, gente, é um desequilíbrio quantitativo e qualitativo das bactérias do seu intestino. Então, por exemplo, se você tem um intestino preso, você está em disbiose, certo? Mas vamos, eu vou lá e vou comprar probiótico e vou tomar. Não adianta, certo? Por quê? Porque não adianta você tomar probiótico se você não muda o que você come.
Se você não para de tomar bebida alcoólica. Entendeu? Ah, nunca mais vou ter. Nunca mais é muito tempo. Uma coisa é você beber todo final de semana. Uma coisa é você beber uma vez por mês. Você beber uma vez a cada 2 meses. Entendeu? Então, a disbiose, esse desequilíbrio quantitativo e qualitativo das bactérias do seu intestino. Não é doença, mas é porta de entrada. Outro nome que eu quero trazer para vocês chama-se SIBO. SIBO é em inglês, tá? Que é o supercrescimento bacteriano. Quando é que eu sei que eu tenho isso? Por exemplo, se você fica com a barriga muito inchada, se você tem náuseas após as refeições, se você se sente muito cansado, Cortou, estressado. Rômulo. Volta um pouquinho antes. Tá. SIBO? Acho que eu falei do SIBO, né? Isso. Então, SIBO é o supercrescimento bacteriano, tá? É uma sigla em inglês. E essa SIBO, ela vai trazer... O que ela vai acontecer com a SIBO? Quem tem SIBO, na verdade? SIBO são as pessoas que têm, por exemplo, náuseas após as refeições, barriga inchada, intestino preso, muitos gases. Essas pessoas... Tem outros parâmetros também, tá? Essas pessoas que, ao consumirem, por exemplo, ao consumirem um probiótico, tem muitos gases, tá? Então, se a pessoa está tendo muitos gases ao consumir o probiótico, é sinal que o probiótico não é o momento dele ali. Tanto o probiótico quanto o pré-biótico, tá? Então, o pré-biótico geralmente vem de um alimento. Por exemplo, o mel, ele tem um fósforo, que é o fruto oligosacarídeo. Na cebola, a gente tem a inulina, tá? Na maçã, a gente tem a pectina, que também é uma fibra pré-biótica, tá? Então, a gente tem aí o pré-biótico que vem muito mais dos alimentos, tá? Não que não exista ele manipulado, existe, eu uso sim manipulado, tá? Mas nada melhor que você ter do próprio alimento também. Entendeu? Sim, então, aí está o conceito aí de disbiose de SIBO. De SIBO, interessantíssimo. Não tem nada a ver com a moda dos fermentados. Não, os fermentados, como por exemplo o kefir, o kombucha, e tem outros aí também. Eu tive o kefir durante o tempo, o meu teve um problema aqui, acabou morrendo, mas eu depois vou conseguir outro, tá? O kefir, ele é muito bom, mas assim, o kefir eu recomendaria depois que você melhorar seu intestino. Seria, por exemplo, você fez por exemplo, o que eu trabalho muito com meus pacientes é a modulação intestinal. Então, modular o intestino, cuidar, reparar, refazer e reequilibrar o intestino, tá? Então, quando a gente equilibra tudo isso no intestino, a gente está fazendo uma modulação. Isso é pelo menos, gente, 3 meses, no mínimo 3 meses, 3 a 6 meses de tratamento, para a gente conseguir fechar esse intestino, recuperar isso daí, tá? Então, quando a gente faz toda essa recuperação do intestino, aí a gente... Cara, me deu um branco aqui. Eu estava falando da disbiose, isso. Desbiose não, fermentados. Me deu um branco. Isso, dos fermentados, perdão. Aí que eu comecei a pensar de outras coisas, eu esqueci de Acontece. O kefir, como eu estava falando, o kefir eu recomendaria mais quando você tiver já esse intestino zerado. Entendeu? Estiver funcionando bem para manter sua microbiota tranquila. Tanto o kefir quanto o kombucha. Se você usa kefir, não precisa kombucha. Se você usa kombucha, não precisa kefir. Agora, kefir de leite ou kefir de água? Sempre perguntam isso, eu já vou falar aqui. Eu só uso o kefir de água. Leite não. Por quê? Porque eu não gosto do consumo de leite. Não acho interessante o consumo de leite. Porque esses leites de hoje em dia são simplesmente caixinha de longa vida. Tá? Você não tem como ir lá no peito da vaca, você tira o leite, e aí você pega o leite e deixa fora da geladeira, pelo menos lá ali fora da geladeira, umas 3 horas para você ver se ele estraga. E como é que aquela porcaria daquele líquido branco tá dentro da caixa 6 meses e não estraga aquele negócio? É leite? Não é, gente. Não é. Não tem um pouco de senso crítico. Na hora que você vai comer, senso crítico também, por exemplo, com as crenças, com as coisas que as pessoas falam, não pode comer isso, não pode comer melancia, porque melancia é gorda, melancia engorda. Gente, não é isso. Mas o fast food pode. O fast food, biscoito de água e sal. Uma vez foi engraçado, o paciente chegou para mim e falou assim que estava com
colesterol alto, que já tinha feito um monte de coisa, e que só comia biscoito de água e sal. Beleza, pronto, resolvemos o problema. Tinha biscoito de água e sal. Aí eu falo, Exato. você consegue juntar 1 litro de água, 1 quilo de sal e fazer um biscoito? É impossível. Mas Você é faz que água eu estava salgada. falando hoje, né? Dos rótulos, né? Eles são Uhum. enganosos. E a São, gente que eles estão aí está no para isso. mercado, a gente está mais atento. E aí a Isso. pessoa que vai fazer a compra no mercado, às vezes não atenta. Uhum. Por exemplo, né? O rótulo que eu te mandei hoje perguntando. Estava escrito na frente, sem açúcar. Aí você lê o Isso. rótulo atrás, sucarose. Ah, é. Aí não é sovaco, é axila, né? Tipo, pegadinha. Tipo, a pessoa acha que tá comprando uma É. coisa super saudável e Uhum. barra de cereal. Oi! Ó, por exemplo, um que tem sempre nos rótulos, por exemplo, tem no extrato de tomate, tem nos pães, os produtos industrializados, de uma forma geral, tem, que é o glutamato monossódico. E Sim. principalmente tem muita criança comendo esses produtos industrializados. E tá no biscoito recheado, tá na barrinha de cereal, tá no refrigerante, o glutamato Opa! monossódico, tá no shoyuzinho preto que o povo come sushi, sashimi, esses negócios. Tem lá. O que é o glutamato monossódico? Glutamato monossódico é um conservante que eles colocam, tá? A Comprei uma gelatina com alto. gelatina com alto teor de sódio. Por que eles põem sódio, gente? Porque provavelmente era uma gelatina light. Eu Porque senão gosto não de dá para comer. agar-agar. Entendeu? Porque senão, agar-agar é uma fibra. É muito bom. Entendeu? Agora, por que a gelatina é alta em sódio? Porque ela é light. É light ou diet. Tá? Então, por isso que eles aumentam o sódio, senão não dá para comer. Tá? Não sabia. Então, hã? Não sabia que a diet. Eu É, já não uso, né? Então eu não compro. Que a comer diet, comida a de light. verdade, gente. É comer comida de verdade, não tem segredo. É você. Ó, uma coisa bem simples que vocês nunca mais vão entender. Quando um alimento, tá? Ele vem de Deus, ou ele é gordo, ou ele é doce. Certo? O gordo e doce, ele é do capeta. Certo? Então vamos lá. Então, por exemplo, um abacate ele é o quê? Gordo. Gordo. A melancia ela é Gorda. doce. 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 A melancia é doce. Então um é gordo, o outro é doce. Eles só são gordos ou só são doces. Um sorvete é o quê? Gordo e Doce. doce. O refrigerante é o quê? Gordo e Gordo e doce. doce. Então, quando você tem Entendi. alimentos gordos e doces, eles são do capeta, não são de Deus. Então, eles vão te inflamar, vão te fazer obesa, vai prender seu Uhum. intestino. Entendeu? Então, Mas por se o isso que pessoal não é quiser, interessante. sabe o que a gente pode combinar de falar na próxima live do malefícios do açúcar. Sim, legal. Açúcar vicia, não vicia? Adoro esse tema, adoro ler Vicia, com sobre isso. certeza. Não, só para finalizar do glutamato monossódico, que eu Uhum. não finalizei, o glutamato monossódico está nesses produtos industrializados. O que ele gera? Ele mata neurônio. Entendeu? Então ele mata neurônio. Por que hoje tem tanta criança com TDAH, com déficit de atenção, com PAC, com essas coisas todas? Será se a alimentação não está lá influenciando? Sim. Será que eles não estão ali comendo alimentos que vão matar os neurônios deles? Por que existe tanto Parkinson, tanto Alzheimer? Fora o uso de tanta estatina, que é a simvastatina, né? Ou a rosuvastatina. As estatinas, os medicamentos todos, eles fazem com que você tenha doenças neurodegenerativas. Gente, não é para parar de tomar a estatina, a não ser que seu Não, é para médico mande. prevenir, né? Tá? Então, aí o que você precisa ter? Usar a coenzima Q10, certo? Aí tem que ter um nutricionista ou um médico para prescrever, Para tá? escrever. Mas a estatina, ela é uma droga boa de curto prazo. Se você for usar aí durante anos e anos, você vai ter déficit da tua memória. É fato. Todo paciente que chega lá usando estatina por muito tempo, ele tem déficit de memória e de concentração. Entendeu? Então, isso não é igual, por exemplo, ao omeprazol. Todos os prazóis não são protetores do estômago. Tá? Por que eles não são protetores do estômago? Porque eles são inibidores da bomba de prótons. O que é isso? Ele inibe a produção do ácido clorídrico.
Se você inibe a produção do ácido clorídrico, você não tem a absorção de B12. Se você não tem a absorção de B12, você vai ter anemia. E se você também não tem absorção de B12, você não tem produção de neurotransmissores. Se você não tem produção de neurotransmissores, você vai ter Alzheimer e Parkinson. Aí você escolhe, fica a critério do cliente. Se você quer Alzheimer, você quer Parkinson, tá? Comer Então, se comida você de quer o verdade. alemão ou o Parkinson, não sei o que, não lembro o que ele é, mas o Alzheimer é alemão, né? O Parkinson agora me deu um branco aqui, qual a nacionalidade dele. Se ele é alemão também, agora não fugiu não. Fugiu a Né? nacionalidade dele. Tá? Então você escolhe, se você quer ir para o alemão, se quer ir para o outro lado, não sei qual a nacionalidade dele. Tá? Então, Casa. gente, é comer comida de verdade. Não tem outro. É uma coisa que eu sempre prego, sempre falo. Come aquilo. Quanto menos você descascar, perdão, quanto mais você descascar e menos você desembrulhar, menor vai ser a sua qualidade de vida. Sim, sim. Entendeu? Não que vocês tenham que ser agora assim, ó, fechado, só ver isso. Não é bem assim. Você precisa ver que você precisa, saber ter o equilíbrio. O nosso intestino ele precisa das bactérias ruins. O problema é quando elas estão em excesso. Entendeu? Se ela está em excesso, você vai ter problema. Agora, se ela está em nível de equilíbrio com as bactérias boas, beleza. Tanto é que, gente, está proibido de nunca mais comer um bolo doce? Não, depende. Uma coisa é você comer um bolo doce hoje, outra coisa é você comer bolo doce todos os dias. Era isso que eu ia Entendeu? falar Então, também, porque conforme a gente, vamos supor, né, em São Paulo aqui, o estresse, as pessoas não sabem lidar com as emoções, e aí, qual que é a diferença da cocaína para comida, né? Ninguém da sua família que te ama vai virar para você e falar assim, olha, vamos usar cocaína hoje? Mas muitas pessoas, como forma de amor aqui no Brasil, principalmente, falam: vamos comer um docinho hoje? Olha o que eu fiz para exato. você. E aí é uma autossabotagem, uma sabotagem em família das pessoas que olham para você e falam: meu, você precisa emagrecer, cara, essa barriga não tá legal. Ela te ama, Exato. mas ao mesmo tempo que ela te ama, ela te dá amor em forma de comida, né? Eu brinco muito que de domingo a gente chega na casa da mãe e ela fez 6 sobremesas. Não foi uma, foi 6. E ela vira pra você com todo amor, com a melhor boa intenção do mundo e fala: eu fiz pra você. E aí você fala: Como não você como é que vê? eu vou falar não, mãe? E aí, O ser humano é feliz toda, quando come, né? né, toda vez que a gente, é uma coisa muito legal, gente, que eu quero deixar aqui pra vocês, toda vez que a gente fala um não para comida, para essa gordice exagerada, porque o problema é que nem o Romulo falou, não é comer uma vez na semana, não é comer você vai na festa e come um bolo doce, não é isso. A questão é a gente descontar uma coisa externa que a gente não está assimilando direito na comida, por exemplo. E aí todos os dias eu tenho que comer uma sobremesa. Todos os dias eu tenho que passar no fast food. Todos os dias eu vou pedir alguma coisa no aplicativo. Então, toda vez que a gente faz isso, a gente está buscando uma rota de fuga. Por quê? O nosso cérebro quer prazer, quer que a gente se sinta bem, quer que a gente fique bem. Porém, a gente precisa, e é possível, estou aqui para dizer para vocês, criar novos caminhos que a gente consiga ficar bem, mas sem o artifício do açúcar, do sal e da gordura. Então, é possível a gente descobrir, eu eliminei 20 quilos e tenho uma outra qualidade de vida em relação à minha saúde. Né? O ganho de peso hoje, eliminar 20 quilos hoje para mim não é nem o principal, porque eu ganhei mais saúde, porque eu fiquei com mais energia, com mais disposição. Então, são inúmeros ganhos. Né? E uma coisa que eu quero indicar para vocês, façam a lista de vantagens. Quais são as 10 vantagens que você vai ter se você emagrecer hoje? Imagina, nossa, eu quero emagrecer 5 quilos. Nossa, eu quero emagrecer 10 quilos. E qual é a vantagem? Quais os benefícios que você vai ter? Porque sim, você vai ter perdas. Você vai ter que parar de ficar no sofá. Você não vai comer mais a gordice todos os dias. O chocolatinho depois do almoço. Vai ter que dizer não para o colega de trabalho que vem trazer um bolinho para você em plena segunda-feira. Porque você vai começar a dizer não para o outro e sim para você. E aí é essa relação que a gente trabalha no coach. Como eu consigo dizer não? Como eu consigo colocar a minha vontade, a minha emoção, mas respeitando a opinião do outro? Então isso é uma mudança que a gente fala interna, fazer esse processo interno, fazer esse caminho novamente.
Não é fácil, que se fosse fácil a gente não estaria com um boom de obesidade, mas é importante a gente saber que a partir do momento que a gente desconta na comida como fonte de prazer, vai dar em obesidade. Toda vez que eu como pela emoção, vai dar em obesidade. Toda vez que eu como pela fome física, roncou a barriga, beleza, vai dar certo. É a questão do eu mereço, né? Hoje eu posso. Eu mereço, hoje eu posso, hoje eu vou comer isso daqui. Mas aí, aquele todo esforço que você fez durante a semana, o dinheiro que você investiu no tratamento, no medicamento, no suplemento, e você está jogando tudo fora por conta de um estresse, de uma chateação. O estresse, gente, ele envelhece e emburrece. Então, temos que aprender a lidar com o estresse. Está estressado? Vamos estabelecer formas de você saber conviver com o seu estresse. Você não vai pegar, você precisa trabalhar. Se o seu chefe te enche a paciência, você vai ter que aprender a lidar com ele, você vai ter que arrumar outro emprego. Não, você vai ter que aprender a reconhecer que é isso, né? É antes ainda. É isso. Né? Falar assim, não, eu comi, o diário alimentar me ajudou muito nisso. Não, hoje eu comi às 5 horas da tarde esse bolo porque eu estava irritada com tal situação. E você começa a linkar uma coisa com a outra e você começa a ter clareza. O primeiro passo do processo de coach é ter clareza. Então, se você não sabe que aquela bronca do chefe, né? Aquela pressão do chefe te levou a chegar em casa e devorar a geladeira, o primeiro passo é você ter essa clareza. Que é esse link da emoção com a comida, que às vezes eu não tinha, tá? Eu falo de experiência própria. Eu comia e não sabia que era compulsiva. Eu comia um chocolate, uma caixa de bombom e falava assim, acabou? Nossa, veio pouco. Eu não tinha nem noção que eu estava comendo uma caixa de bombom. Eu comer sem ver, né? Eu comer sem ver. Passei pela fase de comer aquele chocolate Talento grande todos os dias, né? E aí um dia eu falei assim, mas por que eu tô comendo tudo disso aqui? Né? É a consciência. A partir do momento que você tem consciência, aí sim você começa a dar os primeiros passos. Por isso que eu falo, não adianta você falar assim, no domingo à noite, né? Bate a culpa. Aí eu vou emagrecer, vou começar uma dieta amanhã. Sem consciência, amiga, essa dieta acaba na quarta. É uma coisa que eu sempre digo. Dieta não resolve seu problema, não. Dieta não te emagrece. O que emagrece é a sua decisão. É a sua vontade de falar, eu consigo, eu posso, eu acredito em mim, eu vou ser magro, eu vou ser magra, eu vou conseguir. Eu falo, por exemplo, eu sou nutricionista e eu tenho, meu pai é diabético, eu tenho hipotiroidismo, né? Então tudo isso daí favorece o meu ganho de peso. Então, por exemplo, eu posso dizer para você, eu tenho 11 anos, quase 12 anos de formado, nesses 12 anos malhando sempre. E sempre procurando cuidar da alimentação e cuidar dessa moça aqui, dessa tireoide, que ela é desse tamanhozinho, mas ela controla todo mundo aqui. E eu tenho que tomar remédio? Tem. É uma doença autoimune, nasci com isso, não desenvolvi na fase adulta. Eu, desde que eu me entendo por gente, eu tenho hipotiroidismo. E eu sei hoje identificar quando a minha tireoide está ruim. Hoje eu consigo autoconhecimento é tudo, né? Eu consigo me identificar. Por exemplo, se eu comer glúten, eu já percebo a minha mudança no comportamento, na minha concentração, na minha disposição. Se eu comer glúten, atrapalha tudo. Agora, se eu mantenho sem comer glúten, gente, é outra pessoa. Entendeu? Fora a questão de inchaço, de muitos gases, tá? Então, assim, é autoconhecimento. O glúten me faz mal. Entendeu? Agora, se eu vou lá e como, entendeu? Porque, por exemplo, às vezes eu chego na casa da minha sogra, ela fez um bolo lá, me esperando. Porque sabe que eu vou lá no final de semana. Como é que eu não vou comer? Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com isso, porque senão daqui a pouco a gente se torna uma pessoa chata, uma pessoa inconveniente. Tá? Então, assim, saber dosar isso daí, controlar isso dentro da tua casa. Lá fora são os 500. Entendeu? Sim. Então, tem mas que ter isso, você vai na sua sogra uma vez no final de semana, né? É um pedaço de bolo. O problema é a gente comer todos os dias como se fosse na sogra aquele dia, único, né? Não, sabe o que aconteceu lá? Ó? Quando eu comecei a namorar com minha esposa, que hoje é minha esposa, aí eu cheguei lá, e aí fui num almoço de domingo e tal,
E aí eu coloquei feijão no prato e eu comi o feijão, só que o feijão estava muito ruim. Tava sem tempero. Muito, muito. Nossa, que feijão ruim. Aí só que todo mundo tava comendo o feijão do jeito que tava. Ei, Eu, Lelê. eu falei assim, eu não vou falar nada, eu vou falar o quê? Todo mundo tá comendo. Aí eu falei assim, engoli. Comi o feijão todo, né? E aí depois cheguei para minha namorada e falei assim, amor, o feijão tava muito ruim. Ela, meu Deus, esqueci de falar. Eu, o quê, pelo amor de Deus? Aqui em casa todo mundo come feijão sem tempero o dia que cozinha. Eu falei, meu Deus, nunca vi isso. Aí foi a primeira e única vez. Toda vez que chegava lá, tinha um feijãozinho com tempero para mim. Essa foi só a primeira e única vez. Entendeu? Então, assim, é porque eu sabia que ela já estava preocupada comigo, porque eu estava indo lá, a primeira vez, e era nutricionista. Sim. Então, a primeira coisa que eu cheguei para ela, falei, meu só, eu falei, Maria, pode cozinhar do jeito que você achar melhor. Eu vou comer o que a senhora fizer. Entendeu? Ai, Então, que assim, lindo. você ter cuidado, você ter controle no que você vai comer, consciência, como você falou, Tati, que é muito importante. E eu que sempre prezo com meus pacientes. Gente, é consciência. É consciência. Não é falar, estou de dieta. Gente, parece que eu falo, estou de dieta, o capeta desceu. Porque aí você quer comer tudo que você não pode. Eu falei, acabei de fazer um atendimento e falei pra minha cliente, falei assim, nossa, você fala no domingo, né? Depois de jacar, aí você vira e fala assim, eu vou começar a dieta amanhã. Fala pra você mesmo, você não contou pra ninguém. Aí na segunda-feira você vai trabalhar e fica uma voz assim, ó, come aquele doce. Aquele doce. Come o chocolatinho, o sorvete depois do almoço. Olha o doce. Aí você fala, meu, só porque eu decidi fazer dieta, eu não paro de pensar em doce. Não é uma tentação? E não vai parar mesmo. Não vai parar. Porque esse sabotador aqui vai ficar azucrinando a sua mente. Né? Aí é você que tem que ir lá e falar assim, eu consigo, eu posso. E se você não conseguir, peça ajuda, não tem problema. Exatamente. Se você não conseguir, fala, não estou dando conta de conseguir o resultado que eu quero, peça ajuda que tá tudo existem estratégias. Existem, falando do ponto de vista nutricional, existem suplementos que podem te ajudar. Ajudar, suplementar, certo? Como a dieta pode ajudar também, certo? Mas é suplementar, é um auxílio, não é fonte única. Entendeu? Não. Então, suplemento, existem suplementos probióticos, existem ativos para ansiedade, ativos para ajudar na queima de gordura, mas se você não faz sua parte, se não adianta você investir lá no suplemento, e que não é barato, e todo dia falar, eu posso, eu devo, eu posso, eu mereço. Você merece ser feliz, o que você merece é ser feliz. Ai, maravilha. Beleza? Eu trouxe um presente aqui para a galera. Então, Ótimo. Quem está aqui comigo agora, que está aqui no Rômulo, que falar que decidiu mudar, que quer ter mais clareza, que quer ter mais consciência, o diário alimentar que eu fiz na minha primeira jornada do emagrecimento, o PDF, eu vou disponibilizar para o Rômulo e ele compartilha com vocês pelo direct, para que vocês possam anotar tudo o que vocês colocam na boca, vocês anotem. E aí vocês vão ter grandes oportunidades de conhecer, de fazer esses links e vocês vão ver a diferença, meninas. Vale muito, muito a pena. Tá, já. Certo, aí gente? Quem quiser também quiser vir falar comigo, conversar comigo, tem o meu link aí do WhatsApp, tá? O Linktree aí, no final das minhas hashtags lá, tem o Linktree, pode vir conversar comigo ou pelo direct também. Será sempre vamos seguir o Rômulo aqui, muitas dicas, muita informação nova, ele estuda muito para trazer um melhor. A Tati também, vocês podem seguir a Tati aí também, que ela tem sempre muitas dicas de comportamento para ajudar vocês aí no processo de perda de peso, tá bom? Vamos juntos aí. Prazer estar com vocês. Eu que agradeço. Gratidão a cada a cada coraçãozinho que teve aqui durante a live. Muito obrigado mesmo, cada coração pela confiança de estar aqui, por acreditar em mim e na Tati também. E quinta-feira tem mais lives aí, tá bom? Maravilha, quinta-feira, gente. no mesmo horário, 9 horas, vamos ter mais lives aqui, tá bom? Maravilha. Vamos ver, vou conversar com a Tati aqui para ver se a gente faz duas juntos aí também, Tati. Beleza, tá, vamos combinar. Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Obrigada, e até ótima noite. Quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau.